Você está agora no Submundo. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao Submundo. Eu tô de volta aí. E tô com essa galera aqui. Salve, mestre. Salve, Pri. Salve, Tequila. E aí, como é que vocês estão aí? Como é que... Tamo suave. Sexta-feira hoje, dia de maldade. Hoje é Dia de sexta-feira, maldade, estamos gravando dia 31 de maio, né? frio em São Paulo. Ô, 14 rapaz, graus, tô em casa. queria que tivesse friozinho aqui, porque aqui tá quente sempre aqui, velho. Eu tava falando pra um Tá amigo frio aí, meu que... Tequila? Eu tô frente fria esses dias aí. 30 graus. Nossa, Ó, 30? 24 graus, não, 24 graus. 20 pô. graus. Nossa, Ó, 24. Tá Deu certo. uma geada aí pro pessoal de Manaus, hein? 24 graus. Exatamente, foi isso mesmo. Mas Passei, é pra gente passei tá 3 agradável. dias com a minha camisa de lã, a única Olha. camisa de lã que eu tenho. 24 graus, o Tequila de suéter por aí. é isso aí. Exatamente, tirando onda. É, igual aquele meme dos cachorros, né? As raças de cachorro em menos 1 grau, em não sei quantos graus, e no Brasil bate 20 graus, os cachorros caramelos eles estão todos debaixo do cobertor. Eu vi né? isso aí. eu vi isso aí. É isso Gente, mesmo, é isso mesmo. Você tá acostumado com uma temperatura, abaixa um pouquinho a temperatura, a gente já tá Ah, não, surtando. é. Aqui a gente também sofre disso, não é tão quente quanto Manaus, aqui em Maceió, né? Em Alagoas, mas também tem a amplitude é pouca, assim, de temperatura, né? Onde eu morava mesmo assim era o canto mais frio, aí batia no máximo 20 ou 19 graus, dependendo da madrugada, assim. Mas aí fora É isso, muito gostoso. Friozinho de 19, 20 É bom. graus. Ou é quando desce mais, né? Mas, como aqui nós não estamos para falar do clima-tempo, Bom, e pegando o gancho aí de falar sobre o clima aí, né? Quando... Eu gosto de maratonar as coisas quando tá frio, sabe? Tipo... E aí eu tô assistindo um monte de coisa. Eu tô colocando as coisas que eu queria ver faz tempo aí. E nessa picadilha, nessa pegada aí, eu acabei maratonando a série do Jeffrey Dahmer, né? pode O crer. americano. Medo, que medo. não assisti ainda, preciso. Também não assisti, ó. A série é boa, assim, a série eu gostei bastante. Assim. Ela levanta umas questões interessantes. No começo, assim, né, eu tava achando até meio estranho que meio que deram uma romantizada ali, né, no Dahmer e tal, né, porque, tipo, ele teve uma infância triste e tal, né, sabe, tipo... E ele é um serial killer meio atípico, assim, né, que geralmente... Se você é abusado, assim, né, quando criança, assim, sabe, tipo... Enfim, né. Ele não sofreu nenhum tipo de abuso, né? Pelo menos ali, tipo, abuso sexual e tal, né? Ele foi mais negligenciado, assim, quando ele era criança. E a mãe dele era hipocondríaca, assim. Era hipocondríaca, ela teve depressão pós-parto. E ele nasceu ali no final dos anos 50, 60 ali, sabe? Então, a medicina não sabia lidar direito ali, sabe? Com isso, assim, com depressão, sabe? Tipo... Uhum. E Negligência, ela acaba sendo uma forma de abuso também, né? Isso É. mesmo. Uma criança. E aí, né, o único interesse que ele tinha era com animais mortos. Só que aí ele meio que teve um hobby ali de taxidermia ali, ensinado pelo pai e tal, né? E quando ele cometeu o primeiro crime, ele tava morando sozinho, assim, né? Os pais dele se divorciou e tal. E tipo, Já a mãe adulto. dele meteu o pé, já adulto, assim, já tinha 18, né? Largou ele na casa lá sozinho lá, tudo assim, né? Tipo... Ah, Ele ele era não meio foi morar nerdola, só, né? Ele não foi morar só, Ele ele era ficou meio quê? sozinho. Ele era meio nerdola, assim, tipo nerd, sabe? Tipo, nerd tipo clássico, assim, sabe? Aquelas Uhum. camisas Veio da liga. social, meio bobão, magrelo. Sim. Eu Aparência até frágil, né? eu até comentei com um colega meu que ele tinha a cara daqueles moleques que você jogava dentro do armário, sabe? Que horror. De filme Ele era americano, meio... né? É. Isso, que ele era meio bobão e tal. Só que enfim, né? Aí ele, tipo, ele começou a beber muito cedo, assim, muito cedo mesmo. E, sabe, teve vários problemas com vários empregos e tal. Ele não sabia lidar com a sexualidade dele.
Então, tipo, acho que como abordaram essa questão, assim, no começo parecia que tava meio romantizado, sabe? Mas depois de um tempo, assim, como a série foi avançando e tal, aí meio que começou a problematização, assim, né? Das coisas que ele fez e tal, né? E Essa série é uma ficção em cima da vida dele? isso. Ou não é no estilo documental, não, né? Não, é uma dramatização. Dramatização. Uma Ô, tio, Dramatização. tu sabe se ele Oi. é puxado do quadrinho lá, Meu Amigo Dahmer, essa série, ou é tipo outra referência, aqueles outras referências? Tem outras referências, cara. Eu não posso falar do quadrinho, porque eu não li, né? O quadrinho, Sim. não li o quadrinho. Então eu não sei, mas eles pegaram bastante referência, assim, sabe? E como eu falei, como tava meio romantizado, assim, a história, então pode ser que... Só que aí começa a ficar pesado, assim, né? Porque as principais vítimas dele, né? A maioria das vítimas deles foram homens negros, né? Pessoas racializadas no geral, né? E somente homens negros, né? Ele matou homens brancos também, mas também, né, já fazia parte de um grupo marginalizado ali, né, sabe? Eu tô ligado que ele também matou, teve uns rolês com pessoas, acho que eram filipinos ou cambojanos, uma coisa assim, Isso, né, ele também. matou Um dos irmãos, então eram dois irmãos e teve um dos irmãos que ele conseguiu matar. O outro fugiu. eram dois imigrantes, assim, sabe? Foram dois irmãos. Um conseguiu fugir, aí o outro, né, porque precisava de dinheiro pra família dele, tudo, ele ofereceu dinheiro, né, pra tirar umas fotos ali, né, sabe? Uhum. Aí o cara aceitou, né? Só que aí o rolê, né, que quando ele foi preso, tipo, ele entrou meio que como uma celebridade ali, né? Dado ao que ele fez, né? Tipo, ficou, sabe? A mídia criou um circo em cima ali de tudo que ele fez. Que região que ele era? Cara, eu não. Califórnia? Eu acho que não era não, Califórnia, será? Eu não. Não. Aqui. Eu acho que era mais pro Muito- meio. Muito serial killer daquela região, né? É, puta, pior que eu não vou lembrar. Deixa eu dar uma Milwaukee, pesquisada. Não, tranquilo. Acho que é isso mesmo, acho que é Milwaukee, mas só vou confirmar aqui. Tá. Agora, esse negócio da romantização que tu falou, né? É porque é difícil, né? Você começa a ter uma... Não sei, simpatia, mas começa a entender mais quando você humaniza, né? Humaniza algum vilão. Isso começou muito... assim, eu vi a galera... Acho que foi até o Mizanzuki lá na época do Anticast, que falava que sobre era o Paraíso Perdido, se não me engano, o nome do livro. Foi escrito por esqueci o nome do autor, da Idade Média, assim, quando ele escreveu sobre Lúcifer, né? Essa ideia que a gente tem de Lúcifer, a história que a gente tem de Lúcifer mesmo, veio a partir desse livro, né? Então toda essa ideia do Lúcifer que a gente conhece vem desse autor, que eu não vou lembrar o nome, mas o livro é Paraíso Perdido, que é tipo uma Ilíada, assim, Eu um já ouvi falar. poema grande, uma coisa assim, cara, uma poesia esticada, assim, é bem comprido. Então todo o que a gente sabe do Lúcifer vem a partir desse livro, então ele meio que humaniza, porque ele conta a história do Lúcifer, então a gente tem a perspectiva dele. A partir daí a gente começa a ter essa noção. Salvo engano, foi uma coisa assim que ele tava falando lá no Anticast, eu lembro, faz muitos anos isso que eu ouvi. E ele traz essa ideia, né? Sempre que quando você humaniza um vilão, parece que você tá querendo trazer empatia pro lado dele. Mas não, é só porque você tá contando mesmo uma história, assim, pra você entender a complexidade de um ponto de vista, né? Do personagem, digamos assim, né? Que é um personagem, né? É uma obra de cultura, né? Uma obra cultural. Então ela ele vai ser um personagem, embora seja baseado numa pessoa mesmo que existiu, né? Exatamente. Esse Paraíso Perdido aí, eu também já ouvi o pessoal do Mundo Freak falando bastante, né? Inclusive, se eu não me engano, alguns episódios com o próprio Ivan Mizanzuki. E eles sempre falavam brincando, assim, que a história do Lúcifer, ela nem é bíblica, e as pessoas levam como se fosse ali uma realidade da religião. E não, é uma obra de ficção, né? Até o próprio anjo também. Personagem bíblico, né? A ideia do anjo que a gente sabe vem daí. Ele é até um autor cego. Ele era cego quando ele escreveu esse livro. Não sei se ele já nasceu assim ou ele ficou com o tempo, mas ele era velho e cego. Mas houve uma apropriação pelas vertentes cristãs
O livro foi isso? Eu pensei que era Ao algo que mais parece, recente. ao que parece, sim, e eu acho que hoje em dia é algo que as pessoas acreditam e que sequer sabem da origem, né? De que a origem é uma obra de ficção, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é essa questão das vezes, primeiro, a dificuldade que a gente tem em aceitar que o ser humano, ele é complexo e ele é cruel também, né? Às vezes a gente quer tornar uma pessoa um monstro ou algo, tirar dela uma humanidade, sendo que na verdade talvez seja uma própria dificuldade em aceitar que a humanidade ela também pode se voltar contra outra humanidade, né? E entrando nessa questão, eu lembro de um dos últimos episódios que saiu no Mundo Freak falando sobre o Night Stalker. E eles contextualizam, que eu acho que isso é importante, né? Incluir no contexto, né? De que serial killers, né? Principalmente esses mais famosos aí que a gente tem, a história de vida, né? Como cresceu, como foi criado, em grande maioria, eles foram pessoas que sofreram abusos ali na infância, de todos os tipos. Mas o que não significa que toda pessoa que sofreu um abuso na criança vai virar um serial killer e vice-versa, né? E também não significa que todo serial killer sofreu abuso, né? E que é importante você reconhecer que, por exemplo, é uma coisa até que a Jay, né, falou no episódio. Eu tenho pena da criança que foi essa pessoa. Eu tenho pena da criança que ele foi. Mas não tenho pena da pessoa que ele se tornou, de tudo que ele fez e da quantidade de pessoas que ele fez sofrer, né? Então eu acho que entra nesse quesito de... eu acho que a escolha da palavra... Eu não escolheria a palavra romantizar, eu escolheria contextualizar, né? Quem foi essa pessoa. Mas Eu acho que quem romantiza porque a gente sabe que essa galera tem fã-clube, né? Isso é bizarro, é uma coisa que o pessoal tava até comentando nesse episódio do Night Stalker. Eles tem uma legião de fãs, assim, sabe? De pessoas que escrevem pra eles enquanto eles estão na prisão. Principalmente esses caras que são muito narcisistas, né? Que gostam da fama, gostam de ser vistos, gostam de ter um nome na mídia, né? Então, essa é aí que começa a romantização, né? Mas eu acho que também tem que ter um certo cuidado, claro, com o que se fala, mas eu diria que isso é mais uma contextualização mesmo, no sentido de entender quem foi essa pessoa, né? E humanizar ela não é diminuir o que essa pessoa fez de ruim também, né? não, concordo. E eu ia entrar nesse ponto, né? Quando o Jeffrey ele foi preso, né? Pelo menos ali mostrando na série, ele tinha fãs que mandavam dinheiro pra ele. Tá louco, Que gente. doideira, Sabe? velho. Os Mas fãs rola mandavam Os dinheiro muito pra personagens isso. recebem um ele. monte de pix, né? Rola É, muito tipo, isso, assim, ele. o personagem, o personagem que... Personagem não, serial killer que inspira o cara lá do Silêncio dos Inocentes, né? Ele... Inclusive, esse personagem, ele aparece como personagem na série... Qual é o nome? Do Mind Hunter, esse, que é aquele cara grandão, show, O eu não Big lembro o nome Ed, dele. o Eu acho que Camper, é o ele. Edman É o Camper. grandão que É ele cortava mesmo, a o grandão. cabeça das pessoas e fazia felação com a É, cabeça. o Edman Camper. Ele recebia muitas cartas, assim, de pessoas querendo se Bizarro. relacionar, né, querendo criar, sabe, uma relação. Por quê? Porque tem toda uma... Isso é um grande problema, uma grande discussão que se tem com a Isso. relação entre crime e a narrativa da mídia, né? Como a mídia, por construir esse personagem, fazia com que pessoas se aproximassem, né, deles, quisessem saber e viver até com eles mesmo, né? Era Exato. algo que, E algo Rapaz, que rolou com o Helter Skelter lá também. Helter Skelter também, em vez de ter um abafamento na seita dele, houve pessoas querendo conhecer mais do que ele estava pensando. E será que rola uma coisa de tipo, vou me aliar a esta pessoa, logo não sofrerei na mão dela, vou ajudar?
Ou tô afim de sofrer, ou. Que rola? E eu sei, velho. Teve um caso recente da Richthofen, ela não é serial killer, né? Mas é um psicopata aí da nossa realidade, né? Aí teve o caso dessa Richthofen, que eu vi até no Galãs Feios, eles tirando onda, porque ela, enfim, né? Cumpriu lá o rolê dela de pena, saiu e tal, tá fazendo faculdade lá, acho que é de Direito, se não me engano, enfim, Medicina, não lembro. E tá com uma empresa onde ela faz sandálias customizadas e tal, enfim. Aí a mina foi comprar e ficou achando ruim, foi comprar com ela, ficou achando ruim porque não era ela que tava fazendo, que fez a sandália dela, enfim, teve todo um rolezinho assim. Aí, não, porque eu queria que fosse você, aí, tipo, mandou mensagem porque, assim, era uma promessa, né? Você comprava a sandália com ela e ela mandava uma mensagem pra você lá no Instagram, enfim, algo assim, uma ideia dessa assim, ou no WhatsApp, uma coisa dessa. Aí ela falou, a Richthofen, né, respondeu e tal, conversou com ela. Aí depois a menina foi lá, falou com ela de novo como se fosse amiga, tá ligado? Foi lá falar com ela de novo, só que ela não respondeu. Aí ela pegou, mandou outra mensagem, quem respondeu foi a assessora. Uma assessora lá dela e tal. Aí ela ficou com raiva, disse, porque isso é sacanagem, você tá enganando o cliente, isso aqui. Só que ela, aí os caras estavam até tirando do Galãs fez foi isso, né? Pô, você queria fazer amizade com a mulher? Não entendi isso, não. Eu não sei como. Porque assim, uma sandália é uma sandália, tá ligado? Aí ela queria a customização. Ela não comprou a sandália porque ela achou bonito o produto. Ela queria a customização das mãos da Richthofen e queria o contato direto com a pessoa, tá ligado? Como é a cabeça, né? Não sei qual que é a lombra da galera. Eu ainda tá tô ligado? aqui assim, só pensando, tipo, ela tem assessora? Ó, Tem uma assessora. Era uma Se ela empresa. tem assessora. É. É porque é uma empresa, tá. Uhum. Gente. Ó, eu vou bugar mais a cabeça de vocês agora. Teve uma mulher, Vai. uma australiana, que ela tatuou o rosto do Jeffrey Dahmer na perna. Ok, sem noção, pô. E Sem aqui, ó. juízo, pô. Eu já acho Aí isso saiu no demais, você jornal. fazer o rosto de qualquer pessoa. Enfim, Imagine de um e assassino. Tem que ela anotar se isso aí defende ainda, ó. e é trazer um corte aí dessa parte do que o Tio trouxe, gente. Tem que trazer um corte Ó, aqui, ó. e a gente tem que trazer isso e colocar a parte, aquele meme da mulher ser entrevistada no Caso de Família. Não sei se vocês já viram, né? Ela falando assim, Sim. fui conhecer... Não, eu fiz uma tatuagem dele, uma semana depois eu fiz uma Conheci tatuagem ele na dele. cadeia, ele tava na cadeia. Eu vi isso aí. Que doideira. Conheceu ele na cadeia? Como assim? Aí depois de 2 dias eu fiz a tatuagem com o nome dele. Gente, não, mas isso é bizarro, cara. Isso é bizarro demais. Porque o serial killer, cara, a construção, né? Se você parar pra pensar, o serial killer é uma pessoa que planeja por anos, talvez, meses, e em sequência a morte das pessoas. Assim, ele realiza o prazer dele na morte, né? E é foda você sentir atração por causa disso. Não é, assim, vamos passando um pano aqui. Não é que nem a Elisa Matsunaga. Quando você vai ver o documentário da Elisa Matsunaga, que gente, coisas pesadas. Você entende você entende que teve uma motivação. A motivação, né? É bem diferente, assim. Pelo menos eu penso assim. Mas tem... Ou quando você vai narrativas... atrás do Hannibal, porque é um personagem fictício, né? Que aí é outro rolê também. A narrativa dos casos de documentários, filme documentário, série documentário ou série fictícia baseada em fatos reais, ela mexeu um pouco com os limites daquilo que está estabelecido na realidade. Tem uma série que é O Caminho da Serpente, eu acho que esse é o nome, que é de um cara que aí foi considerado serial killer porque ele matava diversos turistas ali num circuito turístico ali da Ásia. Se eu não me engano, era na Índia, né? Eu posso estar enganado, talvez seja Índia, Singapura, eu não lembro direito, né? E ele é preso só anos depois na França. E quando ele é preso, já tinha toda uma comunidade em torno dele, assim, né? Não tinha rede social, não tinha coisa, só tinha as informações que chegavam pelo jornal. O que ele matava? Ele matava os turistas brancos ali que iam fazer, né, uma viagem, e era um circuito que era um caminho para essa galera ia lá para contra a iluminação, ele sequestrava, roubava tudo que eles tinham
sistematicamente por anos e eles eram dados como sumidos, desaparecidos. Ah, não. Foram desaparecidos. Só descobriram quando morreu a filha de um diplomata, assim, era a filha de um diplomata que morreu numa dessas viagens, aí a Interpol começou a se interessar pelo que tinha acontecido. Então, assim, o foda é que a narrativa que é construída, né, nessas séries é uma coisa que vai envolvendo a gente, ela vai te cercando, capítulo a capítulo, que nem aquela série que não é documentário, que é a do cara que é Stalker, gente. Você, eu acho que você. Você. É isso mesmo. Eu não vi ainda não. Eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar. Se você tá aqui e é fã de você, mano, foda-se, entendeu? Foda-se. Tá? Você que é fã de você, velho. Tô nem aí. É uma série de merda, mano. Aquilo daí não é uma merda, não, mas é outra. É a mulher vira Stalker depois. Foda-se, meu irmão, foda-se, aquilo dali é uma merda. Tipo de coisa assim que a Netflix vende, que é uma merda, gente. Aquilo ali não se salva. Eu sei que o Léo não concorda, talvez, mas porque sempre tem algo que se salva, mas pra mim aquilo ali não se salva. Pra mim, qualquer série que tem a Jenna Ortega se salva, então. Essa série? Do você? Eu não lembro se ela tá, não. Eu não lembro se ela tá. Ela tá na série, ela aparece na série. Então presta. Não. Porque assim, é isso que eu tava dizendo assim, Dexter e o, tá ligado? O Hannibal, são séries assim que tem o seu protagonista problemático, né, com essa questão, mas ainda assim são séries de ficção, né, assim, aí você entende a galera gostar disso, mas tem os níveis de gostar. Por exemplo, nesse dentro de uma entrevista coletiva, o ator do personagem principal lá, esqueci o nome dele, fez Gossip Girl também, ele tá lá sendo entrevistado numa Comic Con dessa da vida, assim, um rolê desse, e a galera pergunta pra ele sobre o personagem dele, né, ela diz que apaixonada, a mulher pergunta, diz que é apaixonada pelo personagem, queria uma pessoa dessa na vida dela e tal. Aí, minha gente, você não entendeu realmente, você fala um negócio desse porque você não entendeu realmente quem é, do que se trata essa série e quem é esse personagem, porque é um personagem altamente problemático e que não deve ser visto como uma pessoa de desejo pra sua vida, tá ligado? É totalmente o oposto, velho. Tipo, acho que a pessoa entendeu e tem gente que tem tesão nessas coisas. Aí como eu ia dizer, tem esse negócio de você tatuar o Dahmer na perna aí, ou enfim, no seu corpo, eu imagino, é claro que, mas enfim, tô dizendo assim, tirado da minha reflexão, tá? Uma pessoa dessa, ela não gosta necessariamente do personagem, ela gosta da narrativa que foi apresentada pra ela. Ela ficou fã da obra cultural, ou das obras culturais, né, de cultura pop, que foi apresentado pra ela, e ela gostou, ela se identificou com a contagem de história, e não necessariamente com a persona em si. Foi na época Não, foi na época da série. Então, ela se defende aqui, ela fala: milhares de pessoas a cada ano têm tatuagem de personagens fictícios, como Hannibal Lecter e Fred Krueger. Eles são todos assassinos em série, mas esse retrato é aceito por não ser real. É que também, né, sei lá, quando é ficção dá pra você entender, mas tipo assim, imagina você é um pai aí, um irmão, um familiar, aí você vê o cara com uma tatuagem lá se dizer fã do cara que assassinou seu filho, sabe? Mas é isso que eu digo. Eu acho bizarro, pô. Eu acho bizarro, mas assim, é isso que eu tô dizendo. Pra essa galera, esse ela não é uma pessoa. É um personagem. Porque foi contado pra ela a história, tá ligado? Foi contado pra ela a história. Ela não viveu aquilo, ela não presenciou aquilo de alguma forma. Até as pessoas que presenciaram na época o julgamento, viu a pessoa lá, né? Enfim. Que você viveu aquela história de alguma forma, viveu naquele período de alguma forma, pra você é uma pessoa. Mas pra quem já tá com distanciamento histórico, espacial, aí, velho, ele vira um personagem. Aí vira um personagem da cultura pop. Tanto é que, só me engano, na própria série, eu não assisti a série, tá? Mas eu fiquei sabendo pela boca dos outros que tem a problemática desse carinha que ele queria fazer o quadrinho. A galera levanta questionamento em cima dele, né? Desse personagem que era amigo dele, que não tinha contato com esse Dahmer.
mas que estudou com ele quando era criança, né, e tal. Ele queria fazer esse quadrinho, lançou o quadrinho e o pessoal começou a cair em cima, que viveu realmente a história, assim, começou a cair em cima É, Meu dele. amigo Dahmer, né? Tentaram, assim, Uhum. as vítimas tentaram barrar, sabe? As famílias das vítimas tentaram barrar ali, só Eu que acho válido que a elas não família tente conseguiram. barrar mesmo, porque eu acho que é importante demonstrar mesmo que tem histórias que não podem ser narradas de maneira romântica, como você tá falando aí, né, tio? Isso. Porque é isso, assim, você precisa, a história precisa ser pensada. E a gente tá falando que não é uma história, é um produto cultural de uma plataforma que vai lucrar em cima disso, né? E eu acho importante que a família faça isso mesmo, cara. Aí Porque o final também abordou o lance racial, né, que tinha também, sabe? Tipo, abordou essa questão do imigrante e tal, sabe? Da família dos imigrantes e tudo. Que ele falou, o imigrante falou, né? Ele nem sabia falar inglês direito, sim. Tanto que o filho dele mais velho, que já é nascido aqui nos Estados Unidos, teve que ser meio que o tradutor dele, sabe? Ele falou, eu vim para esse país achando com uma esperança de vida melhor, movido pelo sonho americano, sabe? Toda aquela coisa. E eu me sinto humilhado, desrespeitado e tal, né? Ele falou lá no... Porque, tipo assim, o Dahmer, né? Ele devia estar preso. Quando ele abusou do primeiro irmão, antes dele matar o menino, ele pegou liberdade condicional, sabe? Rapaz. Ele conseguiu trabalhar, ele tinha permissão para trabalhar, sabe? Tipo assim, era abuso de menor. E teve uma vítima do Dahmer que conseguiu escapar, que aí quando ele já tava caçando homens negros, ele falou pra polícia. E você tem uma ideia, ó, a vítima só conseguiu escapar porque na época o Dahmer morava com a avó dele. Ele levava as vítimas lá, as primeiras vítimas dele, assim, ele matava e desovava os corpos na casa da avó dele. A avó dele começou a sentir um cheiro estranho. A avó dele era, sabe, cristã ortodoxa, não aceitava o fato dele ser gay e tal. Ela meio que engolia em seco ali, né? Só que ele começou a levar o homem pra casa, sabe, essas coisas. E começou a sentir o cheiro, né, sabe? Imagina o cheiro de cadáver aí na sua casa. Ele guardava? O que que ele fazia? Eu não sei bem a história dele, assim. Ele, ele lobotomizava os caras e estuprava eles, que ele não gostava de transar com eles vivos. Ele lobotomizava eles ou drogava eles e fazia as coisas com eles apagados. E aí depois. Nossa Depois senhora. ele matava os corpos e ainda, entendeu? Ele era necrófilo também. Entendi. E aí Caramba, ele eu acho guardava esses passado. corpos ou ele Ele enterrava comia, no. ele comia, ele era canibal também, ele comia. E tinha algumas partes do corpo que ele guardava pra fazer um altar. Ele tava guardando o osso pra fazer um altar, assim. Fazer o quê? Um altar. Um altar pra Um Satã. altar, um altar, um altar. Ele meio que virou Não tá satanista. Totem, né? E ele. Eu acho interessante isso, que até é uma coisa que falou no episódio lá do Night Stalker também, do Mundo Freak. O Night Stalker também começou a colocar essa coisa meio satanista no meio ali, mas na verdade ele não era, ele só queria causar, se aproveitar da onda ali do pânico satânico que tinha na época, né? Será que foi o caso do Dahmer também? Não, acho que não, porque ele meio que tinha uma raiva do cristianismo e tal, assim, sabe? Ele meio que... Ah, então era aquele satanismo meio. Não é revolucionário, qual é a palavra? Acho de foda-se, contraponto, esqueci. né? De contraponto ao cristianismo mesmo, assim, justamente pra chocar o cristianismo, né? Isso. Pra contrapor o cristianismo. Isso. Mais ou menos uma parada A assim. ideia é interessante, desde que você não saia matando as pessoas e colocando na Tio, carne Então... tu que delas, viu né? assim, tu que viu ele, mas ele era satanista mesmo, ele Não, acredita na noção que tem um diabão aí que tá comandando o mal no não, meio que mundo. não abordou, não. Só abordou que ele tinha um livro lá e tava construindo um altar, assim. Na série não abordou muito isso, não, sabe? É que É que nem, tem um. é que nem o pessoal lá que matou jogando RPG, pô. Tem muita Ele história jogava dessa assim. RPG também, assim, tal. Olha aí, Ele ó, criou um filha da jogo. puta, velho, É desgraçado. complicado, assim, é meio que o combo ali. Desgraçado, meu irmão. É por isso que acaba, mano, com a comunidade RPG. Isso que não vai Então, é pra isso frente, mesmo. mano. Nossa senhora, cara. Aí tem um outro fato curioso que eu queria trazer, né, sobre
os casos de true crime e tal, é que a maioria das apresentadoras, das pessoas que são fãs, que consomem e produzem conteúdo sobre true crime são mulheres. Aí o que você tem a dizer sobre isso aí, Pri? Verdade. Doideira Não sei, mesmo. gente. A maioria são mulheres. Não sei o que pensar sobre isso. Essa é A uma maioria informação dos- nova As pra meninas mim. gostam de contar histórias, as meninas gostam de terror. Eu acho Então- que isso vai serve uma análise aí apurada mesmo, Eu acho que realmente. daria até um outro episódio, mas eu tenho uma matéria É. aqui, né? Mas qual que é a teoria de vocês? Não tenho teoria ainda. Bicho, ó, é porque assim, a maioria das vítimas, das vítimas de serial killers são mulheres, no geral. Em contexto geral, a maioria são mulheres, tá ligado? Assim, já é sabido. Eu não lembro qual foi a série que eu vi falando sobre isso, mas tem uma série tem o serial killer, ele estuda serial killers, assim, ele fala no geral, assim, a maioria das vítimas são mulheres e tal. Aí pode ser que role esse interesse justamente por isso, né? Assim, para entender o porquê da vitimização aí desses caras em cima das mulheres, ou a própria. São raros os casos, mas tem própria mulher também ser serial killer também, enfim. É uma coisa que eu tô tendo reflexão teve agora. Uma treta com uma influenciadora aqui Tem de Manaus, alguns. uma criadora de conteúdo daqui de Manaus, que ela faz conteúdo de true crime. Ela não é muito conhecida não, mas teve uma treta, assim, num evento, que era um evento de anime, assim, em que meio que alguém cobrou ela de por que ela gostava tanto dessas histórias. Aí, só que a saída dela, a fala dela não foi muito boa, assim, né? Porque, no fim das contas, deu a entender... Eu não tava, tá? Fiquei só sabendo da treta. Deu a entender de que era como se ela gostasse dos crimes, assim. Então, assim, não foi um negócio legal. Então, assim, mas meio que, pô, você fala tanto cria tanto conteúdo sobre isso, né? Por que e tal? Só sobre isso. Meio que deu a entender de que era porque ela gostava dos caras, não do conteúdo em si, assim. Mas é claro, isso é uma análise também que pode ser uma análise machista. Quem me contou a história, né? As mulheres, elas criam conteúdo, mas os caras também consomem, né? E todo mundo consome, né? Então tem essa questão. Eu também tô sabendo agora que a maioria dos criadores de conteúdo são mulheres, né? Eu não tinha parado essa reflexão. Eu não sabia dessa análise, mas é uma coisa que assim, pelo menos a nível Brasil, os canais de true crime mais conhecidos, eles são de mulheres realmente, né? O Tio alugou um triplex na nossa cabeça. Agora. Porque agora eu tô aqui reflexivo. E qual que é a teoria aí, Chogs? Você falou que você tem uma matéria. É verdade, eu li a matéria. Então, a matéria aqui do Metrópole, né? Que, se vocês quiserem ver depois, acho que eu vou mandar pra vocês. Não, Marie Claire, desculpa. Confundi aqui no Marie Claire, eu vou mandar pra. Aqui falam aqui, tem uma declaração que eu acho interessante trazer, que é da Jaqueline Guerreiro, né? Ela faz bastante coisa. Ela é bem famosa aí na cena do true crime brasileiro e tal. Enfim, ela tem uma citação aqui que ela fala o seguinte: acredito que esse interesse vai além da curiosidade, porque quando a gente tem um caso que a vítima é mulher, inevitavelmente pensamos que poderia ser eu, minha mãe, irmã ou amiga. Ser mulher é estar em alerta o tempo todo, então eu sinto que saber dos detalhes é também quase um mecanismo de defesa, de você aprender o que não fazer para que isso não aconteça comigo. Tem a ver com mais ou menos a ideia do que eu tava elaborando, assim, né? Na ideia da maioria das vítimas serem mulheres, né? Interessante, viu? E realmente, quando você assiste, quando você ouve, geralmente eu ouço esse tipo de conteúdo em podcast, sempre tem essa questão de gente, não faça isso, não faça aquilo, não saia com um cara estranho, sempre os alertas, sua localização. Né? É importante a gente saber também como as coisas funcionam para se manter alerta também. Então, eu acho que também tem essa questão, né? É claro que mesmo com todos os cuidados, alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, mas... Aprender com os erros dos outros, assim, erros entre aspas, assim, né? Dos outros. Erros é só. Os vacilos, né? Mas alguns vacilos que você dá, né? De você confiar demais, de
vacilar demais em alguma situação e tal, enfim, Não, acabar mas Aprenderam virando a- vítima, né? vacilo não justifica você ser assassinado Não, não falei ritual isso, né? satânico, Não foi isso que eu por exemplo. falei. Foi um modo de Alguns falar, erros, né? né? Foi um- Alguns erros porque de a maioria conduta, né? dos serial killers, assim, eles caçam mulheres mesmo, né? É, Tem o caso do BTK, né? Já ouviram falar do BTK? não. Uhum. Não. Então, ele era um serial killer que ele caçava mulheres. E ele começou a aprender, assim, sabe? Ele foi evoluindo, assim, com o tempo. Com o tempo, assim, ele começou a procurar mulher solteira, que morava sozinha. Pra não Eles vão ter o risco desenvolvendo de um modus ninguém, sabe? operandi, né? Teve até um caso de uma mulher que ele marcou ela como alvo, assim. Ele tinha o modus operandi, né? Ele quebrava a janela pra entrar, cortava a linha telefônica da casa. E aí, né, tipo, ele era bem famoso na época ali, né? Na época de atuação dele. E aí, você chegava em casa, a primeira coisa que você fazia era checar o telefone, sabe? Pra ver se sua linha tava coisa. Aí essa mulher, ela chegou na casa dela, a linha dela tava muda. Ela viu que tinha sinais ali de tentativa de invasão na casa dela. Aí ela foi na polícia. A polícia falou, não, isso aí deve ter sido alguma brincadeira que pegaram em você, que não sei o quê. Ela não quis saber, não, ela mudou de estado, a mulher. Faria o Esperta. mesmo. Eu entregaria a minha casa. Falava, gente, fica... É, não entre mais e aí. Eu e faria ela o mesmo. realmente foi um alvo dele. Não sei o que aconteceu direito lá, que acho que ele Ela foi não visto, voltou, a verdade foi essa, ela não alguma voltou. coisa fez ele desistir, sabe? Eu vi um filme meteu que o era pé. mais ou menos assim, o serial killer. Ele agia assim, era um pai de família exemplar e tudo mais e tal. Ele escolhia uma mulher aleatório, Teve um ficava caso. seguindo a mulher assim, e ele fazia justamente isso, assim. Ele via a hora que ela saía de casa, voltava e tal, ele se vestia de técnico. Ia lá, entrava na casa, Isso. fazia esse Ah, rolê. é Isso esse, mesmo. João. É ele mesmo, BTK. Ah, ele mesmo? Ah, bota fé. Eu esqueci o nome do filme, velho, que eu assisti, mas é bem legal esse Mandei filme. o link aí, ó. Mandei o link aí de porque as mulheres gostam de True Crime. É uma criadora de conteúdo que tá falando sobre isso aí que a gente tá tentando discutir, ó. Mandei Ah, aí demorou. no nosso. No Mas chat eu aqui realmente mesmo. Do acho que isso Discord. daí é um episódio pra Mas é gente algo, trazer. eu também acho que vale a E pena. só pra fechar aí, né? Tipo, esse caso aí, né? Tipo, eu comecei com o Dahmer e tal, esse lance assim das pessoas tipo, meio que transformarem, né? Tipo, essas pessoas assim, ícones, né? Teve um caso no Japão, 2004. Uma menina de 10 anos assassinou uma colega de classe com uma facada no pescoço. E a menina virou meio que um ícone, assim, sabe? O pessoal faz fanart dela, Ah, que doideira. sabe? Rapaz. E o nome dela é Nevada Chan, né? Nevada Tan, um negócio assim. E o povo faz cosplay dela, sabe? Na época o pessoal se fantasiava. Nunca vi, velho. Ela- Doideira. E aí é isso, né? Sabe? Mas são Sabia que eu símbolos, acho que né? isso é- São simbólicos, né? Assim. Isso coisa. é lançado de maneira muito subterrânea nesse Silent Hill que foi lançado aí, de graça. Acho que é mensagem alguma coisa de mensagem. Por causa que nesse Silent Hill tem esse lance aí de o pessoal fazendo uns grafites de uma dona aí que morreu e tal. Eu acho que tem a ver com esse caso aí, né? Porque eu acho que eu acho que se correlaciona de maneira muito subterrânea. Tem. Enfim, né? Aí a minha conclusão, né? Eu acho que às vezes também quando o crime é muito surreal, sabe? Quando a gente meio que desumaniza assim, meio que pra se proteger, sabe? Que no fundo a gente não consegue aceitar, né? Que sabe que tem uma pessoa assim que pode fazer isso, né? Um ser humano igual a você, sabe? Ele é um Uhum. ser humano, né? No fundo é humano ainda, Sim. só que são pessoas que são capazes de fazer coisas horríveis. Desde o Jack Aí- Estripador, né? Pra cá, assim, vira assim, sempre símbolo dessa crueldade, assim, né? Fica meio surreal, assim, né? Aí, fonte vozes da minha cabeça, assim, né? Só pra. Aí é isso, né? Tá com base nessa fonte aí há muitos episódios. É, E tamo como aí. eu meio que. Eu comecei a consumir bastante True Crime, assim. Eu nunca fui muito fã, mas de um tempo pra cá eu comecei a consumir bastante, assim. E curiosamente mesmo o podcast, meu podcast favorito é o 1001 Crimes, que são 3 mulheres que apresentam. Doideira. Então, é isso, assim, né?
É o datelismo gourmet, né? Chama também, a galera tá chamando, É. né? Eu falei Eu isso também. penso nisso, velho. Eu penso que tem um lance meio aqui e agora. Aqui e agora é bem antigo, né? Aqui e Vocês devem agora, ter né? assistido. Tem um Jogo. lance de Assisti, aqui sim. e agora. É. Cid Moreira, É né? aqui Cid Moreira e Cid agora, Gomes. Que virou linha direta. Gil Gomes, Gil e vai- Gomes. Aqui e agora. Ele arregalava os olhos assim, tipo, mexendo a mão, assim. O jogo. assim. Todo um personagem. Aí a galera tem um lance de um consumo, né, de jornais de meio-dia, disso daí também, de crimes de verdade, assim, só que não, Uhum. sem a narrativa de ser o true crime. É o gourmet, mas né? tem isso mesmo. É meio que. Então é isso aí, né? Ficou. É isso aí, né? Eu vou falar. Uma mensagem que eu digo é: não romantizem serial killers, por mais que as histórias sejam interessantes, assim, né? Sabe? Mas Tem tenta. uma narrativa, né? Tenta, sabe? Você consumir tudo, né? Você acha que você tem que não ser o chato do rolê ali, né? Mas eu acredito que você tem que ter, sabe, sempre um contraponto ali, né? Você não pode ficar consumindo, assim, esse tipo de coisa sem Questionar, sem refletir. sem refletir, sem questionar. E também ter um contraponto, assim, sabe? É isso. É Então, isso. É Não isso. tatuem o rosto de pessoas, É, principalmente se for um serial killer. É, acho que é importante essa mensagem. Essa mensagem é importante. Fundamental. No tattoo of the dummer, please. Em inglês aqui. É pra E não, todo mundo entender. já deixa o like, caso você não tenha deixado. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E é isso. Foi mais um episódio do Submundo Streamers. é nóis. A gente.